Eu convido você a se colocar em pé na presença de Deus. E antes de fazermos a oração, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Gálatas, carta de Paulo aos irmãos de Gálatas, capítulo 6, verso 17. Gálatas, capítulo 6, verso 17. Quem já achou, diga um amém. Já está aqui até no painel, aí no telão, o texto básico da nossa ministração de hoje. Diz assim o verso 17 do capítulo 6 de Gálatas: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aleluia. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Vamos orar. Faça a sua oração. Peça ao Senhor para te abençoar nesta manhã. Vamos falar com Deus. Fale com Deus, abre a sua boca, conversa com Deus do seu jeito, da sua maneira. Fala: Senhor, eu estou na tua casa e te peço, Senhor, que não me deixe sair daqui como cheguei, mas que eu seja restaurado, fortalecido, curado, abençoado. Fale com Deus, faça o seu pedido. Deus conhece a necessidade de cada um de nós, nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado, meu Deus, por mais um domingo na tua presença. Senhor, muito obrigado pela vida de cada irmão, pela vida, Senhor, deste casal. Obrigado, Senhor, por esta criança, por este jovem, por esse adolescente. Obrigado pela vida dos pastores. Obrigado pelo diaconato. Obrigado pelos músicos, cantores. Obrigado, Senhor, por todos os teus filhos que estão participando nesta manhã, meu Deus. Pai Santo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, a tua bênção, a tua unção. Abençoe, Senhor, curando aquele que está enfermo, aquele que está lutando contra uma doença. Senhor, liberta o Senhor, cure, porque o Senhor é Deus de milagres. Abençoe aquele que vão estar nos assistindo pelas redes sociais. Coloque as tuas mãos, curando, libertando, salvando, transformando, fazendo uma obra milagrosa nesta casa. Ó Pai Santo, nos abençoe nesta manhã. Fale conosco, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém e amém. Jesus, graças a Deus. Podei vos assentar. Alguém aceita água? Muito bem. Nós lemos um texto na Bíblia muito importante para todos nós. Eu quero tratar do assunto hoje sobre as marcas da vida. Como nós somos marcados pela vida. A palavra de Deus, no Salmo de número 103, verso 7, diz a palavra que Deus fez notório os seus caminhos a Moisés. Notório quer dizer conhecido. Deus fez conhecido os seus caminhos a Moisés e os seus feitos, ou seja, os seus milagres, aos filhos de Israel. Existe uma diferença entre os caminhos de Deus e os milagres de Deus? Existe. E uma diferença muito grande.
Quem só procura milagre de Deus não chega lá. Quem baseia a sua fé em milagre não chega lá. Não chega no porto seguro. Não chega no seu destino. Quem está baseado a sua vida espiritual naquilo que vê. Então Deus fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O povo de Israel é o povo que mais viu milagres de Deus sobre esta face da terra. Por 40 anos, Deus fez descer pão do céu. Deus fez brotar água da rocha. Deus mandou milhões e milhões de codornizes para alimentar aquele povo no deserto. Deus acompanhava aquele povo durante o dia numa nuvem para protegê-los do calor e à noite numa coluna de fogo. Então eles viam Deus 24 horas. Mas isso não foi suficiente para que eles entrassem em Canaã. Dos 600 mil homens de 20 anos para cima, só 2 entrou em Canaã. Eu quero dizer para você, hoje Juiz de Fora deve estar uns 700 mil habitantes ou mais um pouquinho, não sei a estatística, mas é uma população inteira de Juiz de Fora que não entrou em Canaã. Sabe por quê? Porque eles basearam a sua esperança, a sua fé naquilo que vê. E hoje a mesma coisa. Então por que Deus fez conhecidos os caminhos dele para Moisés? Porque Moisés iria liderar aquele povo. Era Moisés que tinha a responsabilidade de tirar aquele povo do Egito e conduzi-los até Canaã, onde hoje está estabelecido Israel. Era Moisés que tinha a vontade de Deus para comandar, para ensinar para o povo. Agora, será que o povo ia receber de bom grado, de alegria, os caminhos de Deus? Não. Porque aconteceram rebeliões no deserto. Aconteceram críticas contra Moisés no deserto. Aconteceram um monte de adversidades que Moisés teve que enfrentar com o seu próprio povo. Arão, que era irmão de Moisés, se levantou contra Moisés. Miriam, irmã de Moisés, se levantou contra Moisés. Ela ficou até leprosa. Quando você tem o caminho de Deus para ensinar, não espere ser recebido com palmas. Não espere ser recebido com alegria. Porque quando você ensina os caminhos de Deus, isso vai de encontro. Não vai ao encontro, mas vai de encontro a desejos e vontades e pensamento daquelas pessoas que estão querendo servir a Deus, mas a sua maneira, ao seu jeito. Então é isso que ensina a Bíblia. Então Moisés passou muito aperto. Moisés enfrentou muitas adversidades. Moisés enfrentou perseguição, desafios, porque ele tinha o caminho de Deus para apresentar. E ele não se furtou a isto. Ele tinha essa responsabilidade. Não interessava para ele se eles iam gostar ou não. Não interessava para ele se eles iriam aceitar os caminhos de Deus ou não. Ele estava disposto a obedecer a direção de Deus para a sua vida. E quando o povo se rebelou contra Moisés lá na montanha, recebendo as orientações e as direções de Deus, Deus mostrando os caminhos dele para Moisés, lá embaixo o povo já havia rebelado e tinha pego o ouro que ganhou do Egito. Olha, preste bem atenção, eles ficaram 430 anos
escravos do Egito, quando saíram de lá, foram recompensados com vasos de ouro, com presentes de ouro, com muita riqueza. Eles tiraram a riqueza, não tiraram por si mesmos, mas receberam de bom grado dos egípcios os presentes de ouro, para quando eles chegassem em Canaã, eles pudessem ter uma estrutura material para construir suas casas, para viverem as suas vidas. Mas quando Moisés estava lá recebendo os caminhos de Deus, Arão foi pressionado lá embaixo. Arão, esse Moisés que nos tirou do Egito, ele desapareceu. Então faça-nos deuses que nos leve de volta para o Egito. Oh, irmão, como é difícil se livrar do Egito. Como é difícil se livrar do Egito. O Egito está entranhado no nosso sangue. O Egito está entranhado na nossa alma. O Egito está entranhado na nossa carne. Somente uma mudança, uma nova história, uma nova vida poderá tirar o Egito de dentro de nós. Só uma mudança radical de mente, alma e espírito poderá fazer com que nós sejamos livres do Egito. E aí, quando ele foi pressionado pelo povo a fazer um Deus que pudesse levá-los de volta para o Egito, aí eles começaram, então traga o ouro que vocês receberam no Egito, as suas argolas de ouro, as suas pulseiras de ouro, tudo que era ouro. Aí fizeram um grande bezerro de ouro derretido, maciço, um grande bezerro. E eles começaram a sacrificar, começaram a adorar, começaram a louvar aquele Deus de ouro. Aí Moisés, 40 dias depois, ele desce com 2 tábuas na sua mão, uma de cada lado no seu braço. Aí ele vem, Deus falou para ele, Moisés, pode descer, porque lá embaixo já se rebelaram. Aí ele desceu com as tábuas da lei, as tábuas do caminho de Deus, as tábuas da vontade de Deus, e ele vê o povo tudo adorando ao bezerro de ouro. Aí Moisés falou, olha, quem quiser ficar do lado de Deus, passe para cá. Aí aqueles mais espertos correu para o outro lado. Agora vocês, foi ali que Moisés quebrou as tábuas da lei. Moisés jogou a tábua, a terra abriu a sua boca e engoliu milhares e milhares de pessoas, e também o bezerro de ouro. Todo o ouro que eles saíram de lá, eles perderam, porque se rebelaram contra Deus, não aceitaram os caminhos de Deus. Então Moisés, mesmo sabendo que ele não seria querido, mesmo sabendo que ele não seria aplaudido, porque tem muita gente que ao invés de pastorear, viraram artista, viraram estrela, estão buscando aplausos humanos, estão buscando a glória humana, porque tem medo de falar a verdade, tem medo de mostrar o caminho que recebeu de Deus. Então é preciso massagear ego, é preciso enfeitar a sua mensagem, é preciso pôr bastante açúcar na sua mensagem, para que ela possa agradar. É preciso massagear o ego, é preciso colocar enfeite, é preciso colocar adorno. Mas Moisés não se furtou a sua missão, o seu compromisso. Ele foi até o fim. Até o fim. Não se furtou de mostrar o caminho, ainda que ele foi rejeitado. A mesma coisa está acontecendo com Paulo aqui agora no texto que nós lemos. Paulo não era considerado pela maioria da igreja como o apóstolo de Cristo. Não era considerado. Por quê? Porque apóstolo quer dizer aquele que tem
que esteve como testemunha ocular. Está falando quem esteve junto, quem andou com Jesus. Esses são apóstolos, porque eles viram, são testemunha ocular, viram Jesus, andaram com Jesus, e Paulo veio depois. Mas olha os escritos de Paulo para você ver. Paulo, ele escreveu sobre família, orientou a família. Efésios capítulo 5, verso 22, fala sobre a vida a dois. Paulo fala sobre santidade. Paulo fala sobre arrebatamento. Paulo fala sobre falso profeta. Paulo ganhou muitas pessoas, mas ele era recebido com desconfianças do seu apostolado. Então, o que ele fez? Muitas vezes ele tinha que escrever fazendo a sua defesa. Falou: gente, eu não recebi credencial de igreja nenhuma como vocês receberam, mas as minhas credenciais, ela veio direto de Jesus. Quantas e quantas vezes ele teve que fazer a sua defesa? Aí ele faz aqui nesse texto uma reclamação. Ele diz assim: que ninguém me inquiete. Inquietar é na minha versão aqui inquietar, mas em outra versão está molestar. Que ninguém me moleste, que ninguém me inquiete, que ninguém venha me importunar mais, que ninguém venha me incomodar mais, que ninguém venha colocar, tirar o meu sossego mais. Aí o que ele fez? Ele tira a sua roupa, ele tira a sua camisa. Quando ele tirou a sua roupa, ele mostrou: olha aqui essas marcas. Essa daqui eu recebi em Éfeso. Essa outra aqui eu recebi em outra cidade, em Cesareia. Olha as marcas, as marcas que eu tenho no meu corpo. Então isso aqui é por causa de Jesus. E vocês estão duvidando do meu apostolado. Então vocês não me inquietem mais, não me perturbem mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Então muitas e muitas vezes ele teve que defender o seu apostolado. Quando ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, Jesus falou pessoalmente com ele. Ele recebeu as credenciais apostólicas do próprio Jesus, diretamente de Jesus. Jesus falou: você será para mim um vaso escolhido. E depois falou para os outros: ele é para mim um vaso escolhido que vai levar o meu nome aos gentios. Então, Paulo, ele ficou cego 3 dias, orando, até que recebesse a imposição de mãos de Ananias, e fosse restaurada a sua visão, batizado. Aí o que ele fez? Ele não saiu pregando. Quando você vê Atos, dá a impressão que ele saiu pregando, mas não, ele foi lá onde Jesus começou. Ele foi atrás da história. Ele foi conhecer os caminhos de Jesus e conhecer as pessoas que andaram com Jesus. 3 anos ele fez isso. E depois de 3 anos, ele começa a sua missão. Preste bem agora. Por que ele não era considerado apóstolo pela maioria da igreja? Quando a igreja estava reunida, o Espírito Santo diz assim: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Aí eles fizeram a sua primeira viagem missionária pela Europa. A Europa foi os primeiros países a serem evangelizados.
Ele fez 3 viagens missionárias. Na primeira, Paulo e Barnabé. Só que eles levaram Marcos. Aí na segunda viagem, Marcos havia abandonado eles no meio do caminho. Porque Marcos não tinha firmeza. Às vezes alguém se propõe a fazer a obra de Deus, mas ele abandona no meio do caminho, porque sabe que a obra de Deus não é fácil de fazer. Esses dias eu estava vendo um pregador pregando no meio da rua, e um homem cheio de caroço no seu corpo. Ele estava sem camisa e todas as partes do seu corpo tinha caroço. Era caroço no rosto, era caroço na barriga, era caroço nas costas, nas pernas, no rosto, na cabeça. Era um caroço pertinho do outro. E ele, quando o pastor estava pregando, o homem de Deus anunciando com a Bíblia aberta, ele veio segurando numa bengala, ele veio para cima do pastor e agrediu o pastor. Porque não é fácil pregar, não é fácil apontar o caminho, não é fácil mostrar o caminho. É muito fácil a gente fala: olha, a sua vida, estou vendo dinheiro em cima de você. O glória. Se falar assim: olha, Deus vai te dar um Porsche. Glória. Deus vai te dar uma mansão. Lota isso tudo aqui. Lota. Mas se você apresentar o caminho, esse pastor só fala bobagem, só fala besteira. Porque quem vive de milagre não chega lá. Só chega lá quem conhece caminho. Está dando para você entender? Só chega lá quem conhece caminho. E o caminho é estreito. O caminho é apertado, a porta é estreita e o caminho é apertado. Às vezes, eu que sou um pouquinho mais fora do peso, eu tenho que passar de lado, eu tenho que entrar na porta, ela é tão estreita, é igual aquelas catraca de ônibus. Já viu que você tem que passar de lado? Tem uns que passam numa facilidade de frente assim, vai embora. Mas a gente tem que encolher a barriga e passar de lado. E se o ônibus der uma freada na hora que estiver passando, vai com tudo. Passa igual a bala. Então, a porta de entrada para o céu, ela é estreita. Você tem que fazer um contorcionismo para você entrar nessa porta. E o caminho é estreito também. Agora, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Então, para chegar lá, é só conhecendo o caminho, e o caminho é entregue na mão daquele que Deus escolheu para estar à frente, que não tem medo de falar a verdade, que não tem medo de mostrar a verdade. Então, Moisés, na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar Marcos de novo. Aí Paulo falou: de jeito nenhum. Paulo era durão. Por isso que eles não achavam ele que ele era apóstolo. Ele era durão. Ele não deixava, o que ele tinha que fazer, ele falava. Não, nós não vamos levar Marcos. Marcos nos abandonou no meio do caminho e ele não merece andar com a gente. Os dois tiveram uma discussão. Paulo e Barnabé discutiram tão forte. A Bíblia falou que a discussão foi tão grande entre eles, que Paulo teve que ir embora para uma direção e Barnabé para o outro. Barnabé foi com Marcos para um lugar e Paulo chamou Silas: vem comigo, e eles foram para outro lugar. De tão forte que foi a discussão entre eles. Servo de Deus, discutem. Servo de Deus pode discutir? Pode. Mas não guarda rancor, não guarda raiva, porque nós temos o sangue de Cristo limpou o nosso coração. Não guardamos raiva, não temos ninguém como inimigo.
Então, Paulo está aqui fazendo a sua defesa. Não quero que ninguém me moleste. Olha, pare de falar que eu não sou, que eu não tenho as minhas credenciais. Aí lá no capítulo 12, aliás, 1 Coríntios capítulo 9, verso 2, 2 Coríntios 12, 12, Atos 20, 24, todos esses aí mostram que ele recebeu a sua credencial do próprio Senhor Jesus. Olha aqui, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ele está fazendo a sua defesa. Aí ele fala, aqui está as marcas de Cristo. Eu carrego no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Vou só ler, porque vós sois o selo já li. Então, irmãos, Paulo faz a sua defesa apostólica. Então, ele fala de marcas de Cristo no seu corpo. São cicatrizes. Cicatrizes que ele recebeu lá em Éfeso. Cicatrizes que ele recebeu em Cesareia, que marcou o seu corpo. Quando ele tira a sua camisa, ele mostra as cicatrizes profundas de açoites que ele sofreu, chicotadas, espancamento. Um dia espancaram ele tanto que deixou ele como morto na beira da estrada. Por amor a quem? Por amor a Jesus, por causa de Jesus. Então ele não precisava mostrar uma credencial de papel, porque o seu corpo era uma credencial. Olha o meu corpo aqui, as marcas que eu trago. Olha no meu corpo as marcas de Jesus. Aleluia. Então a vida nos marca com muitas coisas. Primeiro, as marcas da vida. Quantos senhores marcavam seus escravos? Quantos senhores marcavam seus escravos? Com ferro quente. E depois aquilo se transformava numa cicatriz, que mostra que ele está marcado por toda a vida como escravo. A vida nos marca com rugas. Às vezes a vida nos traz rugas que são verdadeiros mapas da nossa vida. Eu estava vendo, apareceu num vídeo uma mulher com mais, acho que tem 114 anos, mas o rosto dela parece um mapa. Parece que cada ruga era uma situação que ela passou na sua vida. Um dia eu atendi uma mulher que ela parecia que tinha 80 anos, mas quando eu perguntei ela tinha 52 anos de idade, de tanta ruga que foi marcada pela dor, pelo sofrimento, pela tristeza. A vida nos impõe marca. A discriminação marca as pessoas. Tem pessoas que hoje odeiam umas às outras porque ela foi totalmente, constantemente atacada por causa da sua cor. Eu lembro de Testinha. Ele foi adotado por uma família rica. E aquele moço fazia mandados naquela casa. E o homem, o que adotou Testinha, o tratava muito mal. Aí um dia chegou o Natal, ele disse assim, olha, meu pai, chamava ele de pai. Pai, o senhor me dá uma bicicleta, me dê uma bicicleta de presente nesse Natal. Aí ele falou, vou te dar. Aí falou um nome pejorativo, falou, vem cá, seu. Usou um nome pejorativo, tirou a cinta e deu uma surra nele. Aqui está o seu presente de Natal, seu pá! Aí surrou ele. Aí ele ficou muito triste, muito chateado, saiu de casa.
com 14 anos. Foi parar na Praça 15, no Rio de Janeiro. E ele sentado na praça lá, aí aproximou-se dele um homem e disse assim: o que você faz aqui? Não sei. Explicou a situação dele. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Ele falou: então vem comigo que eu vou te ensinar você sobreviver. Levou ele com ele para a casa dele, ensinou ele a bater carteira, a roubar. E ele se tornou o maior batedor de carteira da sua quadrilha. Da sua quadrilha. E dali ele foi nomeado a chefe da facção que ele cuidava, que ele pertencia. E lá, aí ele foi preso. Pegaram ele, prenderam. Lá dentro da prisão, ele aprendeu a arrombar cofre, com os maiores arrombadores de cofre daquela época. Aprendeu a arrombar cofre. Então Testinha, ele se tornou, por causa dessa marca que aconteceu com ele, quando ele pede o presente ao seu pai, essa marca de diferença da cor da pele, dessa discriminação. Então, quando ele sai da prisão, ele se torna um arrombador de cofre internacional. E ele recebe o apelido, o vulgo Testinha, porque ele tinha a cabeça muito dura e ele dava cabeçada nos seus adversários, que deixava os seus adversários no chão, desacordados. Então ele recebeu o apelido de Testinha. Aí, naquela época, ele estava preso, condenado a mais de 100 anos de prisão. E lá na prisão ele conheceu Jesus. Só Jesus pode tirar nossas marcas. Só Jesus pode libertar das marcas da vida. Dentro da prisão ele conhece Jesus. E ali ele entrega a sua vida para Jesus. Aí chega o Natal, aí vem tudo à tona, a marca da vida, vem tudo à tona. Por que ele se tornou bandido? Foi por causa de uma surra, na época de Natal, a surra que o seu pai adotivo deu a ele, deu nele. Aí, ao invés de pedir a um pai adotivo, ele fala direto com o papai do céu de dentro da prisão. Ele fala: pai, foi no dia de Natal que eu me tornei bandido, mas eu quero agora te pedir um presente, pai. Me tira dessa cadeia, me tira da prisão, porque eu quero falar de ti para todo mundo. Quando chega o Natal, chega as vésperas do Natal, ele escuta atropelos andando no corredor da prisão. Aí bate na cela dele: Testinha. Ele fala assim: Senhor, não sei o que aconteceu, mas você é o único preso que será solto nesse Natal. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você foi premiado. O único preso que vai sair neste Natal é você. Aí ele na rua, ele agradece, música de Natal, enfeite de Natal. Ele fala: Deus, olha como é que Deus é maravilhoso. Ele se torna bandido nas vésperas de Natal, e agora se torna um grande pregador nas vésperas de Natal. Olha como é que Deus trabalha. Ele é o único que pode tirar as marcas da nossa vida. Marcas do pecado que a vida impõe. Marca das drogas. Quantos pais estão agora sofrendo por causa de um filho drogado e não sabe o que fazer com ele? Marcas da prostituição. Marcas do alcoolismo.
E eu me lembro de uma família, quando eu estava solteiro, eu estava em Ubá nessa época, e quando eu vinha em Juiz de Fora, vinha para casa, eu gostava de dormir ouvindo rádio. Então eu tinha um programa na Rádio de São Paulo, me parece que é a Rádio Tupi de São Paulo, se não me falha a memória, de um apresentador, repórter policial chamado Afanásio Jazade. E eu gostava de ver ele falar, eu gostava de ver ele contar aquilo que acontecia com as pessoas. Então ele estava entrevistando uma mulher que estava na cadeia. Preste atenção nisso agora. Ele perguntou a ela, por que a senhora veio parar na cadeia? Aí ela começa a contar. Falou, meu marido, ele bebia demais. E nós tínhamos várias crianças menor de idade. Era criança de 8 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos, 13 anos. Era uma escadinha. Então quando ele chegava em casa bêbado, ele me espancava. E depois que ele me espancava, ele abusava das crianças. Abusava sexualmente das crianças. E ela não sabia, porque ela era uma mulher indefesa. Uma mulher cheia de filhos. Se ela podia pegar os seus filhos, ir para um lugar distante, ir para o Ceará, ir para o Nordeste. Mas ela não tinha recurso. Ela estava materialmente presa a ele, então ele fazia o que quisesse com ela. Aí um belo dia ela falou, não, eu não vou aceitar mais esses abusos contra meus filhos e nem esse espancamento. Aí combinou com os filhos. O que eu vou dizer para vocês aqui agora. Falou, quando ele chegar, ele vai fazer tudo isso aí, vai me bater, vai violentar vocês. Mas quando ele dormir, nós vamos pôr fim nisso aí. Aí quando ele dormiu, ela deu uma pancada na cabeça dele, e aí começou a cortar, cortou o pescoço dele, tirou a cabeça, cortou os braços, cortou as pernas, e ficou o tronco. Pôs a cabeça numa mala e falou, filho, vai para o sul de São Paulo e lá você joga essa mala dentro de um rio. Aí ele foi, pegou os 2 braços, colocou em outra mala, falou, filho, você vai para o norte de São Paulo e joga essa mala no rio que você achar lá. E foi assim distribuindo o corpo dele em São Paulo. Aí de repente alguém acha a cabeça, chama a polícia. Aí em outra parte de São Paulo acha 2 braços. Vai em outra parte de São Paulo, acha as pernas. Em outra parte de São Paulo acha o tronco. Aí eles juntam, ali tem um homem formado. Aí quando vê as digitais, colocaram no computador, descobriram o nome e o endereço. Aí eles vão lá na casa dela. Aí ela fala o que ela passava. E ela não estava aguentando mais de ver seus filhos violentados todo dia pelo pai. E ela espancada todo dia pelo marido. Aí ela pegou e falou assim, eu não tive outra alternativa senão pôr um fim nisso. Porque ele me ameaçava, se eu largasse ele me matava. Então para não acontecer isso, eu tive que agir primeiro para proteger meus filhos. Aí ela foi presa. E depois de tanto sofrimento que ela teve com o marido, sabe o que os policiais fizeram em São Paulo? Todo dia violentava ela na cadeia. Está dando para você entender, mano? O que o álcool faz? O que a droga faz? São marcas. Essas crianças hoje devem estar com 50, 60 anos. Aproximadamente. Se Jesus não entrou na vida delas, elas já estão carregando essa marca da vida até o dia de hoje. Essa marca do pecado. Até os dias de hoje. Eu posso imaginar o quanto essas crianças estão sofrendo
pela marca que elas estão carregando em seus corpos. O adultério é uma outra marca. O roubo é uma outra marca. A traição é uma outra marca. Mas eu quero também falar de uma marca que a própria pessoa está se impondo a si mesma ou a si mesmo. A marca da tatuagem. Em Levítico, no capítulo 19, verso 28, está escrito assim, preste bem atenção agora. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Está dando para você entender? Aí alguém... Você sabe quantas leis tem o livro de Levítico? 613 leis tem o livro de Levítico. Aí que as pessoas que falam assim, pastor, isso aí é do Velho Testamento. Hoje não tem problema nenhum eu fazer minha tatuagem, eu fazer meu enfeite, minha obra de arte. Vamos lá, o que diz o Novo Testamento? Preste bem atenção nisso agora. As leis cerimoniais, elas foram abolidas. Jesus, o Novo Testamento eliminou todas as leis cerimoniais. O que são leis cerimoniais? Que se relaciona com festas. Por exemplo, primícias. Era uma festa que era obrigatório o povo de Israel fazer. Era uma lei, era uma festa, era uma cerimonial, era uma lei cerimonial. Guarda do sábado, lei cerimonial. Sacrifício de cordeiros, lei cerimonial. Holocausto, lei cerimonial. Então eles tinham que observar todas as festas religiosas, primícia, Pentecoste, Lua Nova, guarda do sábado. Aí essas leis, elas foram abolidas, porque eram apenas cerimoniais. Mas a lei moral, ela foi ampliada. Está aí registrado no capítulo 5, do 27 em diante de Mateus, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eu não vou ler tudo, só vou mostrar só as leis que foram ampliadas. Capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus. Olha o que diz aí. Verso 27. Não foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Cometer adultério é duas pessoas já comprometidas com alguém e ter um relacionamento com aquela pessoa que não é do seu cônjuge. Isso é adultério. Então preste atenção agora. Não ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás? Não cometerás adultério? Aí versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Está dando para você entender? A lei que dizia que o adultério só era tido como pecado se houvesse o ato consumado. Mas agora, só de olhar, ele já adulterou no seu coração. Mas vamos lá, aqui cabe uma explicação. Ninguém pode evitar o primeiro olhar. Ninguém pode. Você está andando assim, de repente passa uma mulher seminua na sua frente, você
está olhando para frente, você não vai fechar os olhos para poder, você vai andar. Aí ela passou. Agora, do momento que eu faço isso, olha, eu já cometi adultério. Sabe por quê? A segunda olhada já é com intenção. Está dando para você entender? Olha como é que Jesus, ele ampliou as leis morais do Novo Testamento. Tem muitos homens que têm vergonha de andar com suas esposas, porque ela olha para tudo e para todos. E tem mulher que não anda com seu marido porque ele olha para tudo. Às vezes andando com ela, ela vai olhando para trás. Aí ela tem que dar beliscão, ela tem que chamar atenção. Então, irmãos, a lei do Novo Testamento, ela não foi abolida, ela foi ampliada. A lei moral, a lei, dá licença, a lei cerimonial, ela foi abolida, foi extinta. Mas a lei moral, ela foi ampliada. Olha o que diz aí no verso 31. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher e lhe dê carta de desquite, eu porém vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, não por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que se casar com ela, também com a repudiada, comete adultério. Antigamente se dava divórcio por qualquer motivo. Se a mulher perdeu um dente, eu já li até uma carta de divórcio do tempo antigo. Se a mulher perdeu um dente, logicamente o esposo está lá para ajudar a cuidar, né, daquela força, né? Pôr um novo dente, ajudar. Mas ele, ao invés de ajudar, às vezes ele está doido para ficar livre. Cai o dente, não quero mais. Aí pega a carta, eu, fulano de tal, morador à beira do rio tal, casado com fulano de tal, filho de fulano e Beltrano, dou-lhe carta de divórcio, porque ela perdeu um dente, ela ficou feia, então eu agora dou carta de divórcio para ela, para se casar com quem ela quiser. Assim era a carta de divórcio. Agora o que Jesus está falando aqui? Você só pode abandonar a sua esposa por causa de infidelidade. Ah, pastor, eu agora vou separar porque nós estamos incompatíveis. Existe uma incompatibilidade entre eu e ele, então nós vamos separar. Muito bem, ninguém é obrigado a ficar junto. Mas ambos não podem casar mais. Ambos não podem casar, nem ela nem ele, porque a separação não foi por traição. Foi por incompatibilidade. É por isso que a gente sempre fala aqui, olha, quando você for escolher a sua futura noiva, futura esposa ou marido, olhe bem, pede a Deus que conhece coração e mente. Não vai pela cara não, porque quem vê cara não vê coração. Aí, eu fico olhando, a pessoa vem, às vezes separou ontem, já está com alguém no outro dia. Falei, cara, onde você arrumou isso aí, cara? O que você arrumou na vida? Então, é por isso que quando aproximar alguém de você, moça solteira, senhora viúva, que quer refazer sua vida, é legítimo. Faz a ficha corrida. Levanta a ficha da pessoa. Às vezes o cara está casado lá no Ceará. Um dia tinha uma moça, essa moça dedicada à obra de Deus, solteira, morava com a vovó dela, casa própria. Aí ela já estava com a idade meio avançada, já estava passando dos 40 anos, e a pessoa depois dos 40 fica preocupada, né? Não casei, como é que eu vou fazer? Não, essas coisas você não pode apressar, porque antes sozinho do que mal acompanhado. Guarde bem isso aí. Aí ela conheceu um rapaz que veio jogando o cabelinho de lado. Já viu quando o cabelo é bom, o Jorge fazia assim, joga lá? Chegou, começou a conversar com ela. Aí ela ficou maravilhada.
avó, acho que agora eu vou desencalhar, avó. Ele já falou, já está falando em casamento. Aí ela foi na igreja, apresentou ele lá para a gente, oramos para eles. Aí resolveram marcar o casamento. Você sabe que quando o casamento é marcado, existe a folha corrida, que sai dos jornais, e aquela folha vai para o Brasil inteiro. Não pensa você que alguém que está casando lá em Bicas, por exemplo, uma cidadezinha pequenininha de 11 mil habitantes, que ninguém vai ficar sabendo, o Brasil inteiro vai ficar sabendo que aquela pessoa vai estar casando naquele dia com fulano de tal. Aí quando a folha chega lá no Nordeste, descobriram que o homem era casado no Nordeste. A esposa dele estava lá, Vivinha da Silva. Aí ela veio e falou: você me enganou. E hoje ela é casada com um pastor. Hoje ela é casada com um pastor. Está dando para você entender? Então não vai falando que você encontrou sua joia preciosa, encontrou sua metade da laranja. Não, às vezes está unindo laranja com limão. Levanta a ficha corrida do sujeito. Às vezes o cara é assassino, fugiu lá da cadeia e está em outro estado. Levanta a ficha corrida dele. Isso é um direito seu. Você vai viver com a pessoa pro resto da sua vida. Então como é que você vai confiar? Você vai confiar dormindo ao lado do inimigo? Aí vai virar filme, dormindo com o inimigo. E quantos estão dormindo com o inimigo? Então tenha cuidado. Tenha cuidado. Olha o que diz aqui. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás, mas cumprirá os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurará pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o seu falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Nós temos que ter palavras. Eu juro que eu fiz isso. Não, não jura não. Não use isso aí. Olha, são duas coisas que eu fico observando as pessoas falarem, e eu falo: Senhor, tem misericórdia. A pessoa fala assim: não, eu juro, cara. Eu juro que não foi eu que fiz isso aí. Você não precisa jurar. Se tem palavra, não precisa de juramento. E a palavra proíbe o juramento. Eu juro pela sua mãe. Eu juro pela minha mãe que já morreu. Não, irmão, tenha paciência. E outra coisa, preste atenção, que acontece demais. Filho, vem tomar banho. Aí a criança está lá. Ela sabe o tom de voz da mãe. Bom, a mãe falou: vem tomar banho. Eu ainda posso ficar 5 minutinhos. Filho, 5 minutos depois: filho, vem tomar banho. Opa, já mudou um pouquinho, mas eu já posso ficar ainda 3 minutos. Aí ela fala: pelo amor de Deus, vem tomar banho. Irmão, não coloque o amor de Deus numa coisa que você é autoridade da sua casa e vai fazer. O amor de Deus é para ser buscado quando nós estamos no despenhadeiro, quando nós estamos caindo, que só a misericórdia de Deus pode nos salvar. Então, Senhor, pelo teu amor, me salva, me liberta, mas não use o amor de Deus para as coisas que são corriqueiras na vida das pessoas. Quando eu vejo isso, eu já falo: meu Deus, tem misericórdia. E outra coisa, qualquer coisinha, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, o sangue de Jesus é para limpar. O sangue de Jesus derrotou Satanás. Não é numa discussão. A discussão você resolve com diálogo.
Então, quando você vai falar com o filho, não use o amor de Deus, a não ser que ele estiver caindo no abismo. Mas se é correção cotidiana, não use o nome do amor de Deus, não use o sangue de Jesus, deixa para usar o sangue de Jesus na hora certa. Satanás, na minha vida, não. O sangue de Jesus tem poder. Agora, se a pessoa ficar brincando com o amor de Deus, com o sangue de Jesus, na hora que ele precisar, não vai fazer efeito na sua vida. Porque você já acostumou. Já acostumou a falar. Você já habituou a falar. Então não tem mais efeito. Então, guarde bem isto. Em nome de Jesus. Então, irmãos, houve um ampliamento das leis morais. Ouviste que foi dito ao antigo, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater a face, oferece-lhe também a outra. Outra lei ampliada. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Antes era lei, olho por olho, dente por dente. Você fez? Toma. Agora Deus está falando assim, não faça mais. Ore por ela. Ore por ele. Então as leis morais, que é a lei de comportamental, ou a lei comportamental, lei de comportamento, elas foram ampliadas. Agora, por que as pessoas tatuam o seu corpo? Preste bem atenção nisso agora. As pessoas tatuam o seu corpo para buscar se sentir significante no mundo. Então as pessoas querem ser importantes no mundo, então a tatuagem é para chamar a atenção das pessoas para ela. Essa é uma das primeiras coisas que a pessoa tatua o seu corpo. Segundo, pode ser uma forma de defesa. A pessoa está procurando defesa na sua tatuagem. Ou seja, se ele está em determinado lugar e ele é discriminado pela turma, então ele faz a tatuagem para ser aceito e protegido pela turma. Terceiro, faz a tatuagem para pertencer a um grupo determinado. Quarto, reforçar o que pensam sobre algum assunto ou pessoa. Então, por exemplo, por que uma pessoa, ele tatua a folha da maconha no seu corpo? Porque ele está dizendo assim, olha, eu sou a favor e eu sou contra a proibição. Ele está dizendo, o seu corpo está dizendo, eu sou contra a proibição. Eu sou a favor da liberdade. É isso que quer dizer. Qual é o sentido espiritual da tatuagem? Forma de expressão pessoal e conectar com o mundo espiritual. Então, a tatuagem não é uma imagem qualquer. Vou te dar um exemplo aqui. Quando uma pessoa faz uma tatuagem, principalmente mulher, faz uma rosa na sua perna. O que ela quer dizer com essa rosa na perna? Ela quer dizer que ela está conectada com a natureza, espiritualmente. Eu te pergunto, onde está na Bíblia que nós temos que conectar com a natureza? Nós temos que estar conectada com Deus, o Criador do céu e da terra. Está dando para você entender? Espiritualmente, as pessoas tatuavam, as pessoas lá naqueles tempos antigos, eles tatuavam a imagem do seu Deus pagão. Por exemplo, lá em Éfeso, a imagem de Afrodite, a imagem da deusa Diana, para ter uma conexão espiritual com essas deusas. Então a força espiritual não é só material, não é só física, mas ela é uma força espiritual que tem as tatuagens, porque ele quer dizer que está conectado com aquele espírito, com aquele Deus.
Preste atenção nessa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. 60% dos americanos que fazem tatuagem fazem por rebeldia. Porque são rebeldes. Estão se rebelando contra a sociedade. 67% dos americanos tatuados fizeram tatuagem por rebeldia. 49% dos americanos fizeram a tatuagem por ter vivenciado algo. Ou a conexão com a natureza, conexão com algum espírito, conexão com alguma coisa dessa terra. 38% gostam de ser alternativos. Eu quero ser diferenciado. 21% por razões artísticas, que acha bonito. E 15% por modismo. Eu te pergunto, onde está aqui algum interesse espiritual com Deus na tatuagem? Onde está? Então, a tatuagem na Bíblia é proibido. Preste bem atenção nisso agora. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, olha o que está escrito aí. Novo Testamento. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Meu corpo não é meu. Meu corpo é templo. Quando nós tatuamos, quando alguém tatua o seu corpo, ele está pichando, sujando o templo de Deus. O que me assusta, que apareceu esses dias uma igreja que levou um tatuador para dentro da igreja e durante o culto as pessoas iam lá, tatuavam o seu corpo. Por ordem do pastor. Eu quero dizer para você que essa pessoa nunca recebeu os caminhos de Deus para passar para o povo. Ele tá ensinando. E olha, a quantidade de mau exemplo que nós estamos vendo. Vou te dar um exemplo aqui. Hoje nós estamos vendo pastores tatuados de tudo quanto é jeito. Aí eles fazem questão de mostrar a tatuagem. Põe uma camisinha apertadinha. Como é que chama aquelas camisas? Camisa leg? Leg não, né? O que é camisa leg? Me fala aí. Hein? Isso, essa daí. Como é que chama essa camisa? Baby look. Baby look. Ele põe aquela camiseta com o tórax avantajado, mas todo tatuado. Eu quero dizer para você, pastor, você é uma vergonha para a sua igreja e um mau exemplo para o seu povo. Porque quando você entra num lugar como esse, você não presta atenção na mensagem, você vai prestar atenção na tatuagem. Está dando para você entender? Ele está chamando atenção para ele, não para a palavra. Isso está acontecendo nos púlpitos, estão acontecendo nos louvores. Às vezes eu vejo louvor, aí começa a mostrar a moça que está fazendo louvor, está com uma rosa tatuada na perna. Tem uma mulher que diz assim que ela era pastor, ela foi chamada para pastorear. Eu quero dar uma resposta aqui. Porque às vezes a pessoa falou, pastor, quando eu vim para Jesus, eu não sabia, e fiz a minha tatuagem. E agora? Irmãos, se Jesus te chamou do jeito que você está, tatuado, fica do jeito que você está. Agora, a pessoa que conheceu Jesus e vai tatuar o seu corpo, aí você está indo contra Deus. Contra Deus. Então, a pessoa que já veio tatuado, Deus o chamou dessa forma, e ele
não tem como se livrar da tatuagem, não tem como desfazer, porque ela é feita na carne. Então fique quietinho do jeito que está. Agora, se veio para Jesus sem tatuagem e vai inventar, porque, pastor, está todo mundo fazendo, irmão, não faça bobagem não. Porque Deus vai te cobrar, o seu corpo não é seu. O meu corpo não é meu. Está anotado aqui, está anotado aqui. Obrigado. Olha o que ela está falando. Não é obrigado, porque Jesus foi tatuado. Jesus foi tatuado. Segundo esse pastor dela aí. Dela não, que falou para ela, né? O pastor que falou. Eu vou explicar sobre isso aí. Aí, essa mulher, irmãos, ela tem tatuagem até na cabeça. Ela raspou a cabeça, porque um abismo vai chamando outro abismo aos ruídos das suas catatubas. Aí ela tatuou, no carro ela fala de Jesus, ela fala de um montão de coisa. Aí o que ela fez? Depois da tatuagem, ela cortou a língua e hoje a língua dela é bipartida, língua de cobra. E ela é chamada de pastora. E fala que é pastora. Agora, aí, o rosto dela, você não vê pele mais, você só vê imagens de tatuagem. Da cabeça até os pés. Fora, você sabe-se lá para onde tem mais tatuagem. Apocalipse, que é o que a irmã falou ali, Apocalipse 12, deixa eu confirmar aqui. Apocalipse, deixa eu achar para vocês aqui. Apocalipse 19, 15 e 16. Muitas pessoas dizem que a tatuagem é porque Jesus foi tatuado. Vamos lá. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de fogo, com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. Então, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o primeiro versículo que foi lido, volte no primeiro versículo, por favor. E da sua boca saía uma aguda espada. Se nós levarmos isso aí literalmente, nós vamos ver Jesus com a espada na boca. Mas ali é no sentido figurado. O Apocalipse é quase todo figura. Então vamos lá. Se Jesus viesse tatuado na coxa, como essa pessoa disse, ele teria que vir sem manto, para que as pessoas pudessem ver a sua tatuagem na coxa. Mas um rei, as suas vestes são compridas. Então o nome escrito está na túnica dele, na túnica de rei e na altura da coxa. Jesus não virá de roupa íntima para todo mundo ver que está escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então as pessoas, eles ensinam coisas que eles não leem, não estudam. E aí está agora causando esse monte de confusão na vida de jovens, na vida de muita gente. Então, irmãos, já estou encerrando. Nós não podemos pichar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. A tatuagem, ela chama atenção para si. Quando Jesus
Quando João viu Jesus, falou: importa que ele cresça e que eu desapareça. Então nós não podemos chamar atenção para nós. A atenção toda nossa é para Jesus. Uns dizem assim: eu tatuo porque é marketing. Preste atenção nisso agora. Aí eu coloquei o nome de Jesus no meu braço, coloquei o rosto de Jesus nas minhas costas, porque isso é marketing. Vamos lá. Jesus não é Chevrolet, não é Volkswagen, não é Peugeot, para ser uma marca. Por que que a marca tem que fazer propaganda? Porque a marca, eu posso viver sem carro. Eu posso viver sem carro. Tem ônibus para me andar. Tem táxi, tem hoje, tem aí o Uber. Então, eu não vou morrer por causa de carro. Eu não vou morrer por não ter um carro. Então o carro hoje é uma necessidade porque tudo está corrido. Mas eu posso viver sem carro. Qualquer pessoa que está aqui pode viver sem carro. Agora, por isso que tem que ser feito marketing para a pessoa comprar aquilo que ele não tem necessidade de vida. Não é o carro que vai manter a sua vida, muito pelo contrário, ele vai te fazer você ter uma segunda família. Então preste bem atenção. Você já viu alguém fazer propaganda de pão? Não. Por quê? Todos nós necessitamos de comer. Então pão não precisa de marketing, porque ele é uma necessidade de vida. Eu tenho que comer pão. Quando eu estou falando do pão, eu estou falando do pão mesmo, literalmente, estou falando do pão, arroz, feijão, a carne, tudo isso aí. Nós temos necessidade de comer. Então por isso que não precisa fazer propaganda para você vir comer. Venha comprar sua comida. Já viu alguém fazer? Venha comprar sua comida. Todo mundo sai para comprar sem ninguém falar nada. Todo mês você vai lá comprar. Agora para o carro tem que ter marketing. Então Jesus não é uma marca. Jesus é pão. Jesus é comida. Jesus é alimento. Então ele não precisa de marketing. Porque ele é vida, ele é o pão vivo que desceu do céu e dá vida para os homens. Então Jesus é necessário na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Já estou indo para o encerramento. A Bíblia fala assim: não vos conformeis com o mundo. Éfeso capítulo 12, verso 2. A tatuagem é modismo, então não siga o modismo do mundo. As marcas da nossa vida podem ser tiradas. Eu já vou ter que correr para encerrar. As marcas da vida, do pecado, podem ser tiradas ou transformadas em nome de Jesus. Jesus levou as nossas marcas para que eu e você não tivéssemos marcas. Aleluia! Jesus, o corpo dele está tudo marcado por cicatrizes, para que eu e você fôssemos limpos das marcas da vida. Uma cicatriz pode virar um testemunho. Deus pode transformar aquela cicatriz que a pessoa tem num testemunho. Paulo falou aqui: olha, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O que roubava não rouba mais. Zaqueu parou de roubar, porque Jesus mudou a sua vida. A mulher adúltera parou de adulterar. Davi foi perdoado. Salmo 51. Quem traiu pode se reconciliar. E eu concluo: para transformar ou tirar nossas marcas, precisamos dispor primeiro, mostrar a Ele as marcas da nossa vida. Segundo, mostrar arrependimento por nos deixar marcar pelo pecado. Terceiro, pedir perdão a Deus por pichar o templo do Espírito Santo. Aí você me pergunta: pastor, qual é a marca que Deus aprova? A marca que Deus aprova está escrito em Efésios capítulo 1, e já está aqui na minha mão.
Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14. Essa é a marca que Deus quer que nós tenhamos em nossa vida. Vamos ver a marca que Deus aprova. 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, qual é a marca que Deus quer na vida do Daniel? Qual é a marca que Deus quer na sua vida? Ele quer você cheio do Espírito Santo, e demonstra marcas de uma vida cheia do Espírito Santo, produzindo os frutos do Espírito. Aleluia! Essa é a marca que Deus aprova. Essa é a marca que Deus aceita. Uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida selada pelo Espírito Santo. Fiquemos em pé. Por favor. Eu não vou chamar aqui na frente, mas aí onde você está, pastor, parece que tudo foi falando para mim. Minha família tem problema com drogas. Minha família tem problema com alcoolismo. Minha família tem problemas com infidelidade. Na nossa casa tem problema com doença hereditária. Então agora, essas marcas poderão ser curadas, tiradas, restauradas, e muitas delas serem usadas para a glória de Deus. Fala para o Senhor: Senhor, tira essas marcas do pecado da minha vida. Vamos orar, faça a sua oração, aí mesmo no seu lugar. E se o diabo está tentando você a fazer alguma tatuagem, repreenda ele e fala: Satanás, eu não vou pichar o templo de Deus, que é o corpo onde o Espírito Santo habita. O meu corpo não é meu, ele é o templo do Espírito Santo. Então, Senhor, não deixe Satanás, em nome de Jesus. Satanás, vai embora em nome de Jesus. Expulsa, repreenda Satanás em nome de Jesus.